Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol poente banhava a pequena cidade de Silver Creek, uma atmosfera tranquila pontuada pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. John Harrington, um veterano de 68 anos, caminhava lentamente pela calçada, passos calculados, as mãos tremendo levemente. Cada ruga em seu rosto contava uma história, de batalhas distantes, camaradas perdidos, memórias que nenhuma paz aparente conseguia apagar. De repente o silêncio foi quebrado pelo guincho de pneus. Uma viatura policial parou abruptamente ao seu lado. Oficial Kevin Mallory, com um olhar duro e impaciente, saiu do veículo, seguido por Lisa Brandt, um jovem recruta com semblante sério. Sr. Harrington, o senhor está preso, disse Mallory secamente, sem dar explicações. John parou, surpreso. Acho que houve um engano, disse ele calmamente, mas seus olhos expressavam uma determinação silenciosa. Não fiz nada de errado. Apesar de seus protestos, Mallory avançou bruscamente. As algemas se fecharam em seus pulsos. Um murmúrio percorreu os transeuntes, alguns chocados, outros em silêncio e impotentes. O veterano não ofereceu resistência, mas uma raiva fria se instalou em seus olhos. Cada gesto, cada movimento dos policiais agora parecia desproporcional. Dentro do carro, John se lembrou dos seus dias no exército, as missões impossíveis, os inimigos imprevisíveis, as estratégias calculadas. Tudo aquilo o ensinara a manter a calma diante do perigo. E agora ele sentia que precisava daquela mesma paciência e daquela mesma força. 30 minutos depois, a agitação habitual foi interrompida por um som distinto. Um potente ronco de motores e um clarão azul avermelhado diferente das luzes intermitentes usuais. Carros pretos pararam precisamente em frente à delegacia. Policiais da FBI, liderado por agente especial Raquel Thompson, desceu com a autoridade que somente uma instituição federal poderia impor. Mallory e Brandt paralisaram. Percebendo tarde demais que acabavam de prender um homem cujo nome carregava um peso que nem sua arrogância nem sua ignorância conseguiam mensurar. John permaneceu sentado, imóvel, mas atento. Seu rosto, marcado pelo tempo, refletia uma calma quase sobrenatural. Ele sabia que aquela prisão se tornaria muito mais do que um simples erro policial. Naquela noite a justiça seria feita e as lições a serem aprendidas ficariam para sempre gravadas na memória de todos os presentes. A delegacia de polícia de Riacho de Pratão ambiente tinha cheiro de suor e desinfetante. As luzes brancas de neon refletiam nas paredes, revelando poeira e cartazes com regulamentações sobre direitos civis. John Harrington, ele estava sentado no banco de metal, com os pulsos ainda machucados pelas algemas, as costas eretas apesar do cansaço e da idade. Oficial Lisa Brandt sentada numa cadeira em frente a ele, ela batucava nervosamente nos arquivos. Sr. Harrington, pode explicar por que estava nesta área? Perguntou, com a voz hesitante. John olhou para ela calmamente. Eu estava dando uma caminhada, como faço todas as noites. Ajudei minha vizinha a recolher as compras que tinham caído na calçada. Nada mais. Ao lado de Kevin Mallory, ele franziu a testa, visivelmente frustrado. Parecia estar procurando uma falha, uma desculpa para justificar sua arrogância inicial. Mas cada palavra que John proferia era medida, precisa, e ele podia sentir o peso da legitimidade de sua história repousando sobre os ombros de Mallory. O telefone tocou, quebrando o silêncio tenso. Era o chefe de polícia, Capitão Roger Donovan. Ele atendeu o telefone e escutou por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram e ele desligou o aparelho apressadamente. O que? O FBI? 30 minutos? Exclamou ele com a voz demonstrando pânico. Mallory e Brandt se entreolharam, inquietos. Os segundos se arrastaram como horas. Uma tensão invisível pairava no ar, e John permanecia imóvel, observando tudo. Ele sabia que aquela situação alteraria a dinâmica de poder naquela posição. Logo, um estrondo distinto pôde ser ouvido do lado de fora. As luzes piscantes dos veículos pretos do FBI iluminaram o saguão. Agente especial Raquel Thompson, ele entrou com sua equipe. Sua autoridade imediatamente palpável. Seus olhos examinaram Mallory e Brandt com uma intensidade gélida. Você prendeu John Harrington sem provas? Perguntou Raquel, com voz firme. Você violou os procedimentos e colocou em risco um cidadão e um veterano condecorado. Mallory gaguejou, incapaz de responder. Brandt baixou a cabeça, consciente de que haviam acabado de cruzar uma linha que não podiam apagar. John, por sua vez, não se moveu. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa.
Ele sabia que a tempestade tinha acabado de começar e que ela atingiria aqueles que haviam abusado do poder. O saguão da delegacia estava agora impregnado de uma energia densa. Os agentes do FBI exibiam sua autoridade sem esforço, seus olhares penetrantes percorrendo cada canto, cada policial local. John Harrington ele permaneceu sentado, com as costas eretas e as mãos cruzadas sobre os joelhos, observando a cena como um estrategista silencioso. Ele e a agente Raquel Thompson tomou a iniciativa. Agente Mallory vai explicar sua decisão de prender o Sr. Harrington sem provas. Seu tom não deixava margem para dúvidas. Mallory, visivelmente perturbada, gaguejou. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Ele correspondia à descrição. Com base em uma descrição vaga, interrompeu Thompson, com os olhos ardendo de reprovação. Você prendeu um veterano condecorado da Força Delta. Você tem noção do que isso significa? John, calmo, mas firme, acrescentou. Eu nunca pedi para ser preso. Mas todo erro tem um preço. Suas palavras ecoaram na sala, e até mesmo Brandt sentiu o peso da situação sobre seus ombros. O telefone tocou novamente. Desta vez, Capitão Donovan. Ele atendeu o telefone com visível nervosismo. Escutou por alguns instantes, depois assentiu com a cabeça, o rosto contraído. Sim, entendido. Vamos cooperar plenamente. O agente Thompson se virou para John. Você não é apenas um veterano. Seu nome e suas ações passadas. Tudo isso carrega um peso legal e moral que esta cidade não pode ignorar. John assentiu levemente. Nunca busquei confronto, mas respeito não se compra com um uniforme. Ele se conquista com justiça e responsabilidade. Mallory e Brandt se paralisaram. Lembranças de suas próprias carreiras, decisões precipitadas e erros do passado de repente pareceram dominá-los. Os agentes do FBI começaram a examinar arquivos, câmeras de vigilância e qualquer outra coisa que pudesse comprovar a legitimidade ou irregularidades. John olhou ao redor, absorvendo cada detalhe da sala, cada reação dos policiais, como se estivesse analisando uma missão. Seu passado militar não era apenas uma história, era uma força silenciosa, pronta para lembrar aos outros que experiência e disciplina são mais valiosas do que arrogância. Naquela noite no saguão frio e estéril, John Harrington compreendeu uma verdade simples porém essencial. Às vezes, não é a força que impõe respeito, mas sim a paciência. A justiça e a consciência daqueles que detêm o poder. E aqueles que abusam desse poder iriam aprender isso, mais cedo ou mais tarde. O escritório de Capitão Donovan. O ambiente era frio e estéril, mas carregado de tensão. John Harrington estava sentado de frente para Mallory e Brandt, seus olhos penetrantes avaliando cada microexpressão, cada gesto. Agente Raquel Thompson. Ela permanecia por perto, impondo sua presença, pronta para intervir à menor tentativa de intimidação. Vocês precisam entender a gravidade de seus atos, começou Thompson, com a voz gélida porém controlada. Prender um veterano sem provas não é apenas ilegal, mas moralmente repreensível. Mallory tentou se defender. Seguimos o procedimento. Bem, pensávamos que sim. Sua voz denunciava um medo que ele não conseguia mais esconder. João, com calma, mas com autoridade natural, respondeu. Você confundiu um idoso com outra pessoa, ignorou os fatos e agiu com arrogância. Você se esqueceu do que significa ser responsável por seus atos. Brandt, sentindo-se inquieta, baixou os olhos. Ela percebeu que havia deixado o medo e a inexperiência guiarem suas ações, e que aquele simples gesto quase destruíra a vida de um homem respeitado. O policial Thompson apresentou uma pasta volumosa. Veja isto. Condecorações militares, recomendações, serviço honroso. O Sr. Harrington não é apenas um cidadão. Ele é um veterano que serviu com distinção na Força Delta. Sua prisão sem justa causa o coloca em perigo, e você será responsabilizado por isso. O silêncio se instalou. Até mesmo Mallory, que sempre quisera demonstrar sua superioridade, sentiu-se esmagado pela realidade de seus erros. John, impassível, observou o desconforto deles, mas sem raiva. Sua força vinha da calma, da consciência e da dignidade. Então ele acrescentou: eu nunca busquei vingança. Mas todo erro tem um preço. Hoje, você aprendeu uma lição que jamais esquecerá. Raquel Thompson encerra a reunião. O FBI monitorará sua conduta e garantirá que isso nunca mais aconteça. Isso não é uma ameaça. É a lei. Ao sair do escritório, John deixou Mallory e Brandt paralisados, humildes e envergonhados. Eles acabavam de perceber que haviam subestimado não apenas um homem idoso, mas um veterano cuja vida e história inspiravam respeito. No corredor, John respirou fundo. O peso do seu passado, os seus sacrifícios e as suas experiências o tinham preparado para aquele momento. Ele sabia que a sua missão não era punir,
mas sim lembrar a todos que a justiça não era um conceito abstrato, era um imperativo moral. E naquela noite em Silver Creek, essa verdade me atingiu com a força silenciosa, porém implacável, de um veterano que não podia ser ignorado. Alguns dias depois, o sol se pôs. O riacho de prata banhando a cidade com uma luz alaranjada. Uma reunião pública havia sido organizada na prefeitura. Cidadãos curiosos e preocupados se reuniram. Jornalistas locais estavam presentes, câmeras e cadernos em mãos. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. John Harrington entrou, imóvel e digno, acompanhado por agente Raquel Thompson. Todos os olhares se voltaram para ele imediatamente, não com desprezo, mas com respeito. Cada passo que dava parecia medir o peso de sua história e experiência. Mallory e Brand sentaram-se no fundo da sala, em silêncio e envergonhados. Sabiam que o seu erro já não era apenas um incidente isolado, mas uma lição pública da qual não podiam escapar. John falou, sua voz calma, porém firme, ecoando pela sala. Nunca busquei confronto ou vingança. Servi a este país para proteger seus cidadãos, não para ser preso injustamente. Respeito não se compra com uniforme ou distintivo. Ele se conquista com justiça, humanidade e responsabilidade. Cada palavra foi proferida com solenidade. Os murmúrios na sala foram se dissipando gradualmente, substituídos por atenção total. Nem mesmo Mallory conseguia desviar o olhar. Raquel Thompson acrescentou. O FBI supervisionou este caso e tomou todas as medidas necessárias para garantir que a lei fosse cumprida. Esta não é apenas uma vitória para o Sr. Harrington, mas também um lembrete de que ninguém está acima da lei. John concluiu. Todo erro tem um preço, e aqueles que abusam do poder devem compreender as consequências de seus atos. Hoje, espero que esta lição fique gravada em sua memória. Os aplausos começaram devagar, mas logo se transformaram em uma torrente de reconhecimento. Os moradores de Silver Creek entenderam que às vezes, um único homem podia lembrar a todos o valor da integridade e da justiça. Mallory e Brand saíram da sala silenciosos e transformados. Sabiam que tinham aprendido algo que nem o tempo nem a experiência poderiam ter lhes ensinado de outra forma. John Harrington, por sua vez, saiu para a luz do entardecer, respirando fundo. Ele não buscava glória, mas lembrará a todos que a justiça, por mais lenta que seja, sempre alcança aqueles que a negam. E para Silver Creek naquela noite, o respeito e a dignidade triunfaram.